Você começa a falar e no meio da frase alguém corta a palavra. Olha ao redor. Risadas, olhares que atravessam, o garçom servindo vinho, a reunião seguindo sem você. A sensação que fica é a mesma todas as vezes, como se sua presença fosse uma cortina translúcida. Pode estar ali, mas ninguém percebe a sua sombra. Essa cena não é drama isolado. É um sinal. Ninguém te respeita, e a culpa é sua. Dói ouvir isso? Perfeito. A ferida é o primeiro recado para a cura. Respeito não é um favor que se pede, é uma consequência das pequenas decisões que você toma todos os dias. É o resultado visível de hábitos internos que gravitam em torno de uma imagem, a que você transmite, a que você protege, a que você honra. Se as pessoas te tratam como opcional, alguém a cada dia cultivou essa opção, e com frequência, esse alguém é você. Antes de continuar, se esta palavra está batendo na sua realidade e você quer uma mudança de verdade, deixa o like agora. Não por vaidade, por compromisso. Esse gesto simples é o seu primeiro contrato com você mesmo, um registro público de que você aceitou a responsabilidade. A tese é simples e incômoda. Respeito se conquista, não se mendiga. E não se trata apenas de ser forte no sentido bruto. Trata-se de coerência entre o que você diz, como você anda, quanto você vale o seu tempo, que limites você aceita. Toda pessoa que é consistentemente desrespeitada comete erros previsíveis, padrões comportamentais que corroem reputação e presença. Vou listar 15 deles. Para cada um, vou explicar por que ele anula respeito, mostrar como ele aparece no mundo real, dar um exercício prático que você pode começar hoje e deixar uma frase mantra para fixar na cabeça quando a velha tentação de voltar a acontecer. Você não vai ouvir conselhos confortáveis, vai ouvir realidade. E vai receber passos que, se seguidos, provocam mudança real. Não prometo transformações instantâneas. Respeito é processo. Alguns sinais, porém, mudam rápido. Where you place your attention and how you enforce your boundaries create immediate ripple effects. Vamos ao que importa. Erro 1. Disponibilidade infinita. Diagnóstico. Você está sempre disponível. O telefone vibra, você responde. O chefe manda mensagem fora do horário, você atende. Um convite? Se for para agradar, você diz sim. Essa disponibilidade cria uma expectativa perigosa. As pessoas aprendem que você existe para preencher vazios e favores. A economia da atenção funciona assim. Quem raramente dá atenção ganha valor. Quem distribui atenção como panfletos perde estima. Causa. Evolutivamente, pertencer garantiu proteção. No mundo social moderno, isso virou virtude em excesso. A falta de disponibilidade cria uma escassez de recurso, seu tempo, que aumenta o seu preço social. Se você nunca nega nada, seu preço cai até virar commodity. Exemplo. Imagine um colega do trabalho, o Rodrigo. Sempre que precisa de algo, ele liga fora de hora. Quer feedback em projetos, pede favores pessoais, quer companhia em horas vagas. O Rodrigo não diz não, nem estabelece limites. O resultado, quando surge uma promoção ou um projeto importante, ninguém pensa em Rodrigo como um líder confiável. Ele é o amigo sempre disponível, não o profissional seletivo. Microplano. Objetivo: reduzir disponibilidade reativa e aumentar o valor percebido do seu tempo. Regra imediata, duração 30 dias. Aplique a regra dos 60 minutos. Não responda a mensagens que não são urgentíssimas por pelo menos 60 minutos. Para chamadas pessoais, devolva a ligação em horário comercial. Passo 1. Hoje, identifique 3 pessoas cujas mensagens você responde de imediato por hábito. Anote. Passo 2. Na próxima semana, pratique devolver as mensagens dessas 3 entre 1 a 24 horas, dependendo da urgência. Observe a reação. Provavelmente nada catastrófico. Medição. Ao final de cada dia, registre quantas vezes você respondeu imediata e compulsivamente. Reduza esse número em 50% na primeira semana. Cuidado prático. Para emergências reais, família doente e risco imediato, obedeça ao senso comum. Isso não é sobre ser frio, é sobre calibrar a atenção cotidiana. Mantra. Meu tempo é meu valor. Eu respondo com intenção. Erro 2. Reatividade imediata. Diagnóstico. Você reage antes de pensar. Uma crítica, uma provocação, uma injustiça. E sua resposta é visceral. Tom elevado, riso forçado, justificativas longas. Ser reativo significa entregar a narrativa para o outro. A reação coloca você em modo defesa. E quando estamos na defesa, não lideramos. Causa. O cérebro equilibra entre resposta e regulação.
Em situações de ameaça social, a reação imediata é um mecanismo de autoproteção, mas no reino do respeito, regulação vence reação. Pessoas que transmitem autoridade controlam o pulso, não o contrário. Exemplo: numa reunião, sua ideia é cortada. Você fica vermelho e, em vez de respirar, interrompe a interrupção com um comentário sarcástico. A sala ri. O humor mata a atenção, mas mata também sua credibilidade. Aquele momento tinha potencial para posicionar sua ideia como madura e estratégica. Virou drama. Microplano. Objetivo: reduzir respostas impulsivas e cultivar regulação. Exercício 468. Diariamente, 10 minutos. Quando sentir impulso de rebater, respire contando 4 segundos, segure 6, expire 8. Use mentalmente se não puder respirar profundamente. Essa pausa neural permite escolher a resposta. Prática em campo. 30 dias. Decida que em toda conversa difícil, você fará ao menos uma pausa antes de responder. Anote os resultados. Treino de roleplay, semanal, 30 minutos. Peça a um amigo para provocar intencionalmente. Pratique as pausas e respostas medidas. Medição. Registre episódios de reatividade e sua consequência. Perdeu a discussão, foi interrompido, ganhou aliados. Veja a evolução. Mantra. Eu regulo o meu pulso antes de admitir opinião. Erro 3. Busca constante de validação. Diagnóstico. Sua identidade depende de aprovação externa. Você se molda para likes, elogios e aceitação. O efeito colateral é previsível. Sem árvore-mãe para sua autoestima, você se torna maleável e sem norte. Os outros passam a definir seu valor. Causa: cultura das redes, inseguranças pessoais e um histórico de reforço externo consolidam esse padrão. Psicologicamente, a necessidade de validação é humana, perigosa quando se transforma em motor de decisões. Exemplo: Mariana quer impressionar no trabalho. Muda seu tom, copia estilos alheios, aceita opiniões contrárias para ser aceita. Resultado: é vista como alguém sem identidade, alguém cujo compromisso é com o espelho dos outros, não com um projeto próprio. Em discussões sérias, ninguém confia para delegar responsabilidades centrais. Microplano. Objetivo: cultivar validação interna e opiniões próprias. Exercício 48 horas de silêncio social. Semanal, 48 horas. Reduza publicações e checagens de redes sociais. Use esse tempo para anotar 3 decisões que você tomou sem procurar aval externo. Prática de afirmação. Diária, 5 minutos. Escreva 3 resultados que você entregou esta semana sem consultoria. Leia em voz alta. Ação de risco calibrado. Mensal. Proponha uma ideia em reunião sem pedir opinião anterior. Observe a autoeficácia. Medição. Ao longo de 30 dias, observe quantas decisões foram tomadas sem consulta externa. Meta: aumentar em 30%. Mantra: minha bússola sou eu. Eu procuro primeiro meu norte. Erro 4. Linguagem corporal que entrega insegurança. Diagnóstico: você fala com palavras confiantes, mas seu corpo desmente. Ombros caídos, olhar que varre o chão, mãos ocupadas demais, sorriso conciliador em excesso. Tudo isso comunica fragilidade antes mesmo de você abrir a boca. Corpo e voz são sinalizadores imediatos. O cérebro dos outros julga em passant. Causa: hábitos corporais moldados por emoções, contextos de submissão anteriores e falta de treino. A neurociência social mostra: postura afeta a percepção. Quem olha com estabilidade transmite liderança. Exemplo: no primeiro encontro com um cliente grande, você se aconchega na cadeira, cruza as pernas para dentro e não ocupa espaço. O cliente nota, e mesmo que a proposta seja boa, a impressão é de alguém que não está confortável para negociar. Resultado: termos menos favoráveis, concessões desnecessárias. Microplano. Objetivo: alinhar corpo e mensagem. Exercícios de postura, diária, 10 minutos. 1. Postura do trono, 6 minutos diários em pé, coluna ereta, ombros relaxados, queixo levemente erguido. Visualize um eixo passando do topo da cabeça até o chão. 2. Olhar no encontro. Durante conversas de 5 minutos, mantenha contato visual intercalado, não fixo, e observe reações. 3. Voz deliberada. Pratique ler um parágrafo em tom mais baixo, controlado, para ganhar peso na fala. Prática em campo. Em reuniões, senta-se no lugar que ocupa mais espaço, não por arrogância, mas para sinalizar presença. Medição. Filme uma conversa de 3 minutos, com permissão, e analise postura. Repita a cada 2 semanas. Mantra: ocupo o espaço que minhas ideias merecem. Erro 5. Falar demais e sem foco. Diagnóstico: você usa as palavras como preenchimento de silêncio.
Em vez de pontuar, estende explicações, repete justificativas, conta detalhes irrelevantes. A fala abundante transforma você em companhia agradável, não em figura de comando. Respeito requer economia. Poucas e precisas frases têm impacto, excesso entorpece. Causa: medo do vazio social, necessidade de ser ouvido, e ainda a falsa ideia de que mais informação compra credibilidade. Pessoas que falam demais tentam substituir a autoridade pela presença volumosa. Exemplo: em um debate você insiste em explicar o contexto de cada ponto. Enquanto isso, os ouvintes já mapearam a proposta e passaram para outra pauta. Ao final, ninguém se lembra do cerne da sua argumentação. O orador conciso terá a memória social. Microplano. Objetivo: reduzir a verborragia e falar com propósito. Técnica ou tríptico: diária, prática constante. Antes de falar, pense: qual é a ideia principal? Resuma em 3 frases-chave. Não ultrapasse 3 frases sem pedir pergunta. Exercício prático: 1 semana. Em cada reunião, entregue uma contribuição de no máximo 3 frases. Observe o efeito. Aula de edição pessoal, quinzenal, 30 minutos. Grave um resumo de 2 minutos sobre algo que você domina e edite mentalmente para remover 30% das palavras. Medição: conte quantas vezes em 1 semana você ultrapassou o seu limite de 3 frases. Reduza esse número em 50% na segunda semana. Mantra: menos é forte, eu falo para ser lembrado. Erro 6. Reclamação crônica. Diagnóstico: você é o amigo que tem sempre uma história negativa. Na equipe, o revisor que apenas aponta problemas. Em família, quem enxerga as falhas. Reclamar virou seu hábito. O efeito: pessoas evitam pedir ajuda, evitam delegar, e quando o fazem, não contam com você como força motriz. Causa: negatividade é um atalho emocional. Reclamar libera a sensação momentânea de alívio. Socialmente, porém, quem reclama demais vira indicador de risco. Alguém que puxa a energia e não entrega a solução. Exemplo: João dirige uma equipe e passa 20 minutos da reunião enumerando erros do projeto anterior, sem propor correções. A equipe sai desmotivada. Quando surge uma crise real, nenhum colega assume a linha de frente com João. Microplano. Objetivo: transformar queixa em proposta. Regra prático: 14 dias. Pela primeira hora de cada interação de trabalho, proíba-se reclamar. Se detectar reclamação, reestruture. Transformar o comentário em problema mais solução em 5 minutos. Exercício substituir. Diário 5 minutos. Anote 3 situações que te irritaram e escreva pelo menos uma ação possível para cada uma. Ação de risco semanal. Em uma reunião, faça apenas observações que contenham ao menos uma sugestão prática. Medição: registre quantas reclamações você fez por dia. Meta: reduzir 70% em 2 semanas. Mantra: eu sou solução, não rótulo do problema. Erro 7. Ausência de limites. Diagnóstico: você aceita demandas que invadem seu tempo, seu emocional, seu espaço mental. Trabalha além do necessário, cede em negociações injustas, perdoa com frequência quem abusa. Ser incapaz de fechar fronteiras transforma você em estoque aberto, fácil de pilhar. Causa: medo de perder afeto, insegurança financeira, história de ser punido ao dizer não. Limites são aprendidos, e só quem pratica aprende. Exemplo: Ana recebe pedidos constantes de colegas para cobrir tarefas. Ela diz sim porque se sente culpada de não ajudar. Com o tempo, sua carga aumenta, ela perde foco no próprio desenvolvimento e passa a ser lembrada apenas como a salva-vidas da equipe, não como alguém estratégico. Microplano. Objetivo: estabelecer limites claros e verificáveis. Técnica não negociável, imediata. Defina 3 limites que você não abre mão: hora de trabalho, tempo de família, número de reuniões por dia. Comunicar às pessoas afetadas com calma e clareza. Script prático, frases de uso: eu não consigo assumir isso agora, porque estou comprometido com X. Posso ajudar em Y na semana que vem. Use variações prontas para não improvisar. Treino de dizer não, semanal, 15 minutos. Pratique com simulações onde você recusa pedidos pequenos. Analise a sensação. Medição: em 30 dias, conte quantos pedidos você recusou. Objetivo mínimo: 10 recusas que preservaram seu tempo. Mantra: meu sim vale, meu não também protege. Mini história âncora 1. Lucas, gerente de produto, sempre quis ser o bom da equipe. Aceitou horários extras, fez todas as reuniões, devolveu ok a tudo. Um mês antes de uma promoção, tomou um pequeno curso de presença e decidiu experimentar. Em 2 reuniões, limitou suas intervenções a pontos objetivos e pediu para a equipe avaliar o tempo de resposta a e-mails fora do horário. Em 3 semanas, o feedback mudou. Colegas passaram a propor a ele tarefas com impacto direto, e um dos líderes notou a mudança de postura. Lucas não ficou mais arrogante, ficou seletivo. A diferença não foi um milagre, foi uma trinca de micro-hábitos que alteraram como ele ocupava o espaço. Integração parcial, o padrão que começa aqui. Até agora, 7 erros.
Eles têm algo em comum além do óbvio de corroer respeito. Todos minam sua autonomia. Disponibilidade infinita, reatividade, busca de validação, corpo desalinhado, fala excessiva, reclamação e ausência de limites se alimentam uns dos outros. A pessoa que busca validação responde imediatamente. Que responde imediatamente fica sem limites. Sem limites, fala demais. Falando demais, reclama. O comportamento se autoalimenta como um circuito fechado. A boa notícia é que esse circuito também é técnico. Ele pode ser interrompido por regras simples e por treinamentos repetidos. O foco não é transformar você em alguém impossível de conviver. É devolver você à posição de agente, alguém que escolhe onde investir energia. Agora que você já tem os princípios e 7 ferramentas iniciais, é hora de começar a construir uma rotina com eles. Plano de ação imediato, os primeiros 72 horas. Você não precisa esperar 30 dias para sentir um efeito. Algumas ações rápidas mudam a percepção alheia já no primeiro fim de semana. 1. Liste seus vazamentos de atenção. Identifique 3 hábitos que te fazem responder de imediato. 2. Escolha um limite inegociável e comunique-o. 3. Faça a postura do trono por 6 minutos por dia. 4. Emule o tríptico. Sente-se com a intenção de falar e limite-se a 3 frases por intervenção. 5. Elimine a reclamação por 24 horas inteiras. Se a queixa surgir, transforme-a em proposta em até 10 minutos. Essas ações são pequenos rituais de passagem, nada místico, nada violento, mas atuam como mini-rituais que dizem ao seu sistema social: essa pessoa mudou de status. E o sistema responde: não prometo que todo mundo vai render homenagens, prometo que você estará diferente, e essa diferença tem um preço: disciplina. Um ponto filosófico curto. Marco Aurélio escreveu para si mesmo como quem limpava a mente antes do dia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Não é autoajuda vazia, é disciplina de atenção. Cada hábito que você altera é um pequeno domínio interno ganho. Cada domínio interno retorna como coerência externa. Respeito. Transição para o bloco que vem. Você já começou a executar, você já sabe onde falha, mas há pontos que corroem respeito de maneira mais sutil. Armadilhas sociais, que não aparecem como vícios óbvios, mas como micropadrões crônicos. Incongruência entre palavra e ação, negligência com corpo e vestimenta, síndrome do cara legal que nunca exige reciprocidade, ausência de propósito público, dependência financeira ou emocional, inconstância, não defender terceiros e sinais de ingratidão ou arrogância. Esses são erros que atuam em camadas. Alguns minam sua reputação diante de estranhos, outros corroem relações íntimas. A próxima fase é onde o trabalho fica mais profundo. Até aqui você cortou as primeiras ervas daninhas. Na sequência, vamos cavar a raiz. Vamos checar sua narrativa interna, seu contrato consigo mesmo e as práticas que sustentam reputação. Competência, aparência alinhada com o papel que você quer ocupar e, sobretudo, congruência entre o que você diz e o que você faz. Também vou te dar scripts para momentos reais, como ser interrompido, como recusar um favor sem culpa, como pedir por espaço em negociações. E então vamos montar o desafio de 30 dias, uma rotina estruturada semana a semana, com metas e indicadores claros. Por enquanto, a responsabilidade já está posta. Você pode reagir e voltar ao conforto do antigo padrão. Ou pode aceitar que, para ser visto como opção de valor, algumas coisas precisam morrer, não literalmente, mas serem enterradas no ritual da disciplina. A necessidade constante de agradar, a pressa de responder, a confusão entre ser gentil e ser explorável. Repita mentalmente agora o que você decidiu há poucos minutos. Meu tempo é meu valor. Eu regulo meu pulso. Minha bússola sou eu. Ocupo o espaço que minhas ideias merecem. Menos é forte. Eu sou solução. Meu sim vale. Meu não também protege. Respire. Você fez o primeiro movimento. O resto é trabalho cronometrado. Erros corrigidos com pequenos atos diários. A segunda metade começa com erros que atingem a raiz. Incongruência, negligência física, síndrome do legal demais, falta de propósito e outras armadilhas. Quando voltarmos, vamos desmontar cada uma e montar scripts e rituais para cada situação real. Jantar familiar, reunião decisiva, negociação salarial, conflito com amigo, momento do ser visto no palco. Na prática, você terá o manual para deixar de ser cortina e começar a pesar. Erro 8. Incongruência entre palavra e ação. Diagnóstico.
Você diz uma coisa e faz outra. Promete estar presente e some quando é hora de cumprir. Fala sobre prioridades e deixa que as distrações decidam por você. Incongruência é veneno lento. Ela trabalha nos bastidores até que um dia as pessoas não acreditam mais na sua palavra. Respeito mora na credibilidade. Quando sua fala perde ligação com o seu comportamento, você perde o crédito social. Causa. Muitas vezes a raiz é interna. Você faz promessas para manter o afeto, para ganhar tempo, para evitar confronto. Outras vezes é falta de hábito, prometer algo e não criar o sistema para cumprir. A psicologia social chama isso de viés de intenção. A intenção existe, mas o comportamento não segue por ausência de arquitetura pessoal. Exemplo prático. Você se comprometeu a entregar uma parte crucial do projeto na sexta-feira. Na quinta, troca por outra prioridade, sem avisar. Quando chega a hora, telefonemas e mensagens pedem explicações. Os colegas já não confiam em seus prazos. Na próxima vez, um deles prefere conversar direto com outra pessoa. Para o resto do time, sua palavra perde valor. E com isso, seu lugar como opção de liderança também. Microplano. Objetivo. Reestabelecer correspondência entre o que você diz e o que faz. Regra imediata. 30 dias. Nunca prometa algo que você não tenha pelo menos 80% de chance de cumprir. Se está em 50%, negocie prazos ou peça ajuda. Passo 1. Hoje, escolha 3 compromissos que você assumiu recentemente e que ainda não cumpriu. Anote o status e estabeleça nova data com contingência realista. Passo 2. Diariamente, 5 minutos à noite. Faça um inventário de promessas feitas no dia. Marque as cumpridas e explique brevemente as não cumpridas. Assuma a responsabilidade por escrito. Ferramenta prática. Use o microcontrato. Escreva 3 compromissos semanais com data e hora. Coloque-os num local visível. No final da semana, avalie. Medição. Ao fim de 30 dias, calcule taxa de cumprimento de compromissos. Meta inicial, 85% de taxa de cumprimento para compromissos pessoais e profissionais mais importantes. Cuidado! Se for quebrar uma promessa importante, comunique com antecedência e proponha a solução. Mantra. Minha palavra é saldo. Eu empresto autoridade, não desculpas. Mini História 2. Marcos era conhecido pelo bom papo e pouco follow-through. Sua equipe atendia a reuniões cheias de ideia, mas os projetos paravam. Cansada, a diretoria começou a reduzir responsabilidades dele. Marcos percebeu que perdera espaço não por incompetência, mas por um histórico de promessas vazias. Ele adotou o microcontrato. 3 entregas por semana, rigor de calendário e comunicação proativa. Em 3 meses, os prazos voltaram a ocorrer e os líderes voltaram a convidá-lo para decisões estratégicas. A transformação não nasceu de um discurso, nasceu de pequenas correspondências diárias entre palavra e ação. Erro 9. Negligência com o corpo e a imagem. Diagnóstico. Você subestima o impacto da aparência alinhada ao papel que quer ocupar. Não se trata de vaidade superficial, trata-se de sinalização social. Roupas amassadas, higiene negligenciada, falta de cuidado com sono e energia corporal entregam ao outro uma mensagem: eu não me considero digno do meu papel. O corpo comunica antes da fala, ele prepara o terreno para que suas ideias sejam recebidas ou ignoradas. Causa. Para muitos, a aparência é combustível caro. Para outros, a ansiedade e a fadiga tornam o cuidado consigo um luxo que se posterga. Há também quem rejeita o cuidado como gesto de modéstia. Na prática, o problema é que negligência gera ruído. Enquanto você pensa sobre mérito, o sistema social já criou uma narrativa sobre seu desleixo. Exemplo prático. Em uma entrevista importante, você aparece com roupas desalinhadas, barba por fazer e olheiras. O entrevistador, ainda que impressionado pela sua experiência, questiona internamente se você tem disciplina para o cargo. Senha. Você não precisa ser perfeito, mas precisa sinalizar zelo. Microplano. Objetivo. Elevar sinal de cuidado corporal e estética sem gastar compensação excessiva. Regras iniciais. 14 dias. Sono de qualidade 6 a 8 horas por noite. Higiene matinal consistente. Roupas limpas e passadas para situações profissionais. Corte de cabelo ou estética a cada 6 a 8 semanas, ou manutenção básica. Rotina prática. Diária, 15 a 30 minutos. Manhã com hidratação, escovação, um ritual rápido de grooming. Noite com rotina de descanso, desconectar 30 minutos antes de dormir. Exercício físico. 3 vezes por semana, 20 a 40 minutos. Escolha uma atividade que aumente energia.
Caminhada intensa, corrida, treino de força. Não é sobre corpo perfeito, é sobre presença de energia. Metas de curto prazo, 30 dias. Reduzir noites de sono abaixo de 6 horas para no máximo 3 por mês. Manter higiene matinal 28-30 dias. Manter roupa alinhada nas reuniões importantes. Medição. Fotografe-se semanalmente com luz neutra e anote sensação de energia. Peça feedback discreto de alguém de confiança sobre sua presença. Mantra. Cuido de mim para que meu valor seja percebido. Erro 10. Síndrome do cara legal. Obedecer sempre ao consenso. Diagnóstico. Você evita conflito a qualquer custo. Prefere ser aceito do que exigido. Ser legal virou seu traço identitário. Aceita piadas que ferem, faz favores que explora e nunca pede reciprocidade. Isso cria um problema duplo. Por um lado, as pessoas te usam. Por outro, elas não te ligam para posições de liderança por medo de atrito. Causa. Pode nascer de uma necessidade genuína de paz, de medo de rejeição ou de uma narrativa infantil que recompensa ser agradável para obter afeto. A curto prazo é socialmente confortável. A médio prazo é um atestado de disponibilidade explorável. Exemplo prático. Durante uma conversa, alguém faz uma piada à sua custa. Você ri forçado. Na prática, cada risada aceita um recado. É aceitável me diminuir. Com o tempo, as pessoas testam limites e empurram mais. O legal vira plataforma de explorabilidade. Microplano. Objetivo. Manter cordialidade sem abdicar da dignidade. Técnica de resposta. Imediata. Estabelecer 3 respostas neutras para lidar com desrespeito leve. 1. Não gostei desse comentário. 2. Prefiro que não brinque assim comigo. 3. Silenciar e redirecionar a conversa para algo produtivo. Exercício prático, semanal, 20 minutos. Roleplay com amigo, praticando dizer não em situações de baixa importância até ganhar fluidez. Meta de exposição, 30 dias. Deixar de fazer concessões que custem mais de 20% do seu tempo sem retorno. Em 2 semanas, recusar pelo menos 5 pedidos que antes você aceitaria sem pensar. Medição. Registre situações onde você cedeu por medo. Veja a redução de 60% ao fim do ciclo. Mantra. Sou gentil com limites. Minha cordialidade não é servidão. Erro 11. Falta de propósito público. Diagnóstico. Você vive com um propósito íntimo que nunca é comunicado. Propósito não é apenas sentimento interno, é sinal social. Pessoas que inspiram respeito não necessariamente são carismáticas o tempo todo. Elas são identificáveis por uma linha clara de sentido. O que defendem, por que fazem o que fazem, quais compromissos assumem. Sem isso, seu comportamento parece caprichoso e o mundo prefere apostar em quem tem norte. Causa. Medo de compromisso, insegurança sobre ambição ou simplesmente equívoco sobre o que é propósito. Propósito não precisa ser grandioso, pode ser uma missão prática e repetível. Exemplo prático. Em conversas profissionais, você muda de narrativa conforme o interlocutor. Em uma semana é consultor, na outra é influenciador. No fim, ninguém sabe por que você acorda cedo. Em projetos, isso vira baixa alocação de autoridade. Pessoas preferem seguir alguém com mensagem consistente. Microplano. Objetivo. Tornar público um propósito claro e simples. Atividade inicial, 48 horas. Escreva em uma frase por que você faz o que faz. Exemplo. Eu ajudo equipes a transformar ideias em produtos que geram resultado. Simples e orientado ao outro. Teste social. 1 semana. Compartilhe essa frase em contexto profissional, assunto de e-mail, assinatura ou uso em uma fala curta. Observe reações. Desenvolvimento. 30 dias. Refine essa frase com base no feedback. Crie 3 exemplos tangíveis de como sua missão se manifesta em ações. Medições. Medições qualitativas. Quantas pessoas perguntam mais sobre seu trabalho? Quantitativa. Convites para liderar ou tomar decisões aumentam? Cuidado, não faça propaganda vazia. Propósito só vale se for demonstrado por ações coordenadas. Mantra. Tenho norte. Meu norte guia minhas escolhas. Erro 12. Dependência financeira e emocional. Diagnóstico. Você aceita condições degradantes por medo de perder suporte financeiro ou afetivo. Quando sua segurança depende excessivamente de outra pessoa, sua flexibilidade vira submissão. Respeito exige autonomia mínima. Quem depende perde poder de barganha. Causa. Estruturas de desigualdade, ciclos familiares, crises econômicas e insegurança afetiva. Tudo isso alimenta a dependência. A mentalidade do não posso perder leva a concessões que corroem o eu. Exemplo prático.
aceitar um cargo com salário injusto por medo de ficar sem renda, permitir controle emocional de um parceiro para evitar término. A consequência é sempre a mesma: negociações desequilibradas e ressentimento. Microplano. Objetivo: construir alicerces de autonomia. Primeira etapa, 30 dias. Mapeie suas fontes de dependência. Apenas listar, sem julgamento. Separe financeira e emocional. Ação prática, 90 dias. Criar uma reserva financeira mínima para reduzir urgência, pouco a pouco. Meta inicial de 1/4 de sua renda mensal como colchão. Se finanças forem delicadas, procure orientação profissional e considere receitas alternativas de baixa entrada inicial, freelance e pequenas vendas de habilidade. Treino emocional, diário, 10 minutos. Exercícios de regulação e autoafirmação. Registre decisões que tomou sem consulta externa. Metas de comportamento, 60 dias. Estabelecer limites claros onde existia submissão, tempo, dinheiro, favores e comunicar de forma assertiva. Medições, indicadores de autonomia, número de decisões tomadas sem autorização, redução de ansiedade em relações de alta dependência. Mantra: eu construo minhas bases. Minha liberdade é trabalho cotidiano. Erro 13. Inconstância e falta de follow-through. Diagnóstico: você inicia projetos com entusiasmo e os abandona ao primeiro obstáculo. A reputação de alguém instável é sutil. As pessoas confundem energia com confiabilidade. Compromisso é diferente de impulso. Respeito prefere quem dá continuidade. Causa: tempo da atenção moderna, busca por gratificação imediata e falha em arquitetar sistemas para manter o progresso. A disciplina é o antídoto. Exemplo prático: você começa um curso de liderança, participa das primeiras semanas e some. Colegas que acompanharam até o fim recebem convites. Você fica com boa intenção, mas sem trajetória construída. Em ambientes profissionais, inconstância se traduz em alocação de tarefas de menor responsabilidade. Microplano. Objetivo: transformar impulso em hábito duradouro. Técnica mini passos, 90 dias. Fragmentar qualquer objetivo em ações diárias de 10-20 minutos. Menos tempo, mais consistência. Ferramenta prática: calendário de não negociação. Defina dias e horários inegociáveis para trabalho em projetos-chave. Estratégia antideriva: contrato de responsabilidade com a pessoa que confia em você. Relatórios semanais de progresso. Medição: taxa de conclusão de microtarefas. 30 dias seguidos de execução mínima já cria um efeito de alavanca. Cuidado: ajuste metas para serem realistas. Desistir não é sempre fracasso, é sinal de recalibragem honesta quando justificada. Mantra: consistência vence talento irregular. Erro 14. Não defender terceiros. Omissão moral. Diagnóstico: você observa injustiças e evita atuar. Defender alguém num microconflito ou denunciar uma situação injusta não é heroísmo azar, é marca de caráter. Não dizer nada permite que padrões tóxicos se instalem e, ironicamente, reduz o respeito recebido. Ninguém confia num omisso quando precisa de coragem. Causa: medo de retaliação, desejo de neutralidade ou pura distração. O que é socialmente compreensível em curto prazo se torna tóxico em longo prazo. Reputação de pessoa que evita calor moral. Exemplo prático: no trabalho, um colega é humilhado por um superior. As pessoas reagem em sussurros. Você observa e silencia. Dias depois, é você que precisa de apoio e percebe que ninguém intercedeu. A confiança não foi construída. Microplano. Objetivo: desenvolver coragem moral e prática de defesa. Prática imediata: aprender 3 formas não violentas de intervir. 1. Interromper com frase curta: não é apropriado falar assim. 2. Redirecionar: vamos focar na solução. 3. Oferecer suporte privado à pessoa afetada depois do evento. Viu o que aconteceu? Está tudo bem? Treino semanal, 15 minutos. Roleplay com cenários comuns para praticar intervenções. Meta de exposição: 30 dias. Intervir ou apoiar verbalmente pelo menos uma vez quando presenciar pequena injustiça. Medição: número de ações de defesa realizadas, feedback da pessoa defendida, impacto percebido na cultura do grupo. Mantra: minha presença protege. Eu não sou neutro diante da injustiça. Mini história 3. Rita sempre evitou conflitos por achar que ser adulta era manter a paz. Um dia, testemunhou um colega ser colocado em posição humilhante numa reunião. Respirou e usou uma das frases que vinha treinando: vamos focar no problema, não na pessoa. A reunião mudou de tom, o colega recebeu suporte e Rita viu como simples intervenção construiu respeito imediato. Meses depois, quando Rita precisou ser defendida, a reciprocidade apareceu, porque ela havia sinalizado quem era. Erro 15. Ingratidão vestida de arrogância. Diagnóstico: existem 2 faces que minam respeito: a ingratidão crônica e a arrogância mal disfarçada. A ingratidão: não reconhecer favores, esquecer quem ajudou. A arrogância: lembrar dos próprios feitos sem humildade.
Ambas polaridades corroem redes sociais. Respeito não exige adulação, exige reconhecimento proporcional e humildade estratégica. Causa: insegurança que se manifesta em necessidade de reafirmação contínua ou ego inflado que busca confirmar status. Socialmente, ambos afastam aliados. Exemplo prático: você alcança um resultado importante e dá os créditos a si mesmo integralmente. Colegas que ajudaram percebem que seu esforço foi invisibilizado. No longo prazo, ninguém se esforça tanto por você. Alternativamente, você recebe ajuda e nunca agradece. As pessoas param de investir. Microplano. Objetivo: equilibrar reconhecimento e humildade. Exercício diário, 2 minutos, 2 vezes por dia, anote uma pessoa que ajudou você naquele dia e escreva um breve agradecimento, mesmo que não envie. Ação prática, semanal. Envie ao menos um agradecimento sincero e específico a alguém que te ajudou. Pode ser por mensagem, e-mail ou pessoalmente. Estratégia de humildade, 30 dias. Em interações públicas, mencione ao menos uma contribuição alheia para apoiar seu resultado. Medição: número de agradecimentos enviados. Cultura de retorno ao seu redor. Mensagens de apoio e reciprocidade. Mantra: reconheço onde cheguei com ajuda. Agradeço com clareza. Integração: onde tudo converge. Os 15 erros que acabamos de percorrer não agem em bloco isolado. Eles compõem uma arquitetura, um sistema onde pequenas fraquezas se amplificam umas nas outras. Disponibilidade infinita e indisponibilidade de limites alimentam reatividade e busca de validação. Negligência corporal reduz a credibilidade da sua palavra. Incongruência entre palavra e ação cancela a confiança. A síndrome do cara legal e a falta de propósito mostram ao mundo uma figura agradável, mas não indispensável. A raiz comum é interna. Autoimagem frágil, promessas internas não cumpridas, medo de conflito e ausência de rituais. Integrar mudanças exige 2 frentes. Primeiro, ferir menos, eliminar hábitos que te desvalorizam. Segundo, construir mais, implantar rotinas que reforcem status e competência. Isso é prática deliberada, não performance falsa. Prática de integração, exercícios essenciais. Microcontrato diário, manhã, 5 minutos. Escreva 3 ações não negociáveis do dia relacionadas a limites, presença e follow-through. Assine mentalmente. Essa assinatura transforma a intenção em contrato. Revisão noturna, noite, 8-10 minutos. Registre o que você cumpriu e o que não cumpriu. Pergunte: o que me impediu de cumprir? E anote um ajuste. Sessão semanal de 45 minutos. Revisão de progresso, redefinição de metas e um pequeno ritual simbólico. Por exemplo, riscar com caneta vermelha um hábito antigo no papel e escrever ao lado a nova regra. Integração corporal. Diária. 10-15 minutos. Repetir exercícios de postura e voz. Curta prática física para manter energia. 4 exercícios de postura. Detalhados. 1. Trono de 6 minutos. Diário. Em pé, pés paralelos, coluna alinhada, queixo nivelado. Inspire contando 4, segure 2, expire 6. Visualize um eixo que sustenta sua postura. Faça antes de situações importantes. 2. Espaço na cadeira. Em reuniões. Escolha sempre uma posição que permita abrir o tórax levemente, não encolha os ombros. Se possível, apoie os antebraços na mesa. Ocupar espaço demonstra conforto. 3. Caminhada de intensidade. 3 por semana, 20 minutos. Caminhe acelerado mantendo postura ereta, olhar à frente. Ajuda a calibrar respiração e presença. 4. Voz baixa pausada. Diário, 7 minutos. Leia um parágrafo em voz baixa e deliberada, alternando velocidade. Grave e escute para ajustar tom e cadência. 5 scripts assertivos para situações reais. 1. Interrupção em reunião. Desculpe, terminei a ideia. Quero apenas complementar o ponto. 2-3 frases. 2. Pedido fora de hora do chefe. Posso fazer isso amanhã cedo e te entregar até às 10? Hoje já tenho um compromisso de alta prioridade. Clareza, proposta. 3. Favor excessivo de amigo. Posso ajudar com X, mas não consigo assumir Y agora. Se for urgente, posso indicar alguém. Oferece solução. 4. Piada humilhante. Não acho engraçado. Prefiro que a gente mantenha o respeito. Curto e direto. 5. Proposta de trabalho com termos ruins. Agradeço a oferta. Posso voltar com uma contraproposta em 24 horas? Compra tempo e mostra valor. Como mensurar progresso? Sinais observáveis.
Quantitativos, tempo médio de resposta a mensagens, aumenta, número de vezes que você foi interrompido, diminui, quantidade de recusas realizadas por semana, aumenta, taxa de cumprimento de microcontratos, aumenta. Qualitativos, tom das conversas com colegas, convites para liderar projetos, feedback espontâneo, sensação de calma ao negociar. Sinais sociais, mais pessoas pedindo sua opinião importante, menos pedidos de favores não compensados, respeito então e pausa quando você fala. Sinais internos, maior sensação de coerência, menos ansiedade em situações sociais, sono melhor. Durma bem. Priorize 6 a 8 horas. Reserve 20 e 30 minutos diários para exercícios de presença, postura mais voz. Mantenha um diário breve. Manhã, 3 metas. Noite, 3 resultados/obstáculos. Semana 1. Contenção de vazamentos. Regra: controlar disponibilidade e reatividade. Objetivo: reduzir disponibilidade e reatividade. Implantar a regra dos 60 minutos e a pausa reguladora. Hábitos diários. Regra dos 60 minutos para mensagens. Prática do 4-6-8 ao menor sinal de reatividade. Postura do trono, 6 minutos. Metas semanais. Devolver respostas urgentes dentro de horário comercial. Registrar número de respostas imediatas, meta, reduzir 50% no final da semana. Ritual de sexta-feira. Revisão dos vazamentos e ajuste de limites. Semana 2. Coerência e presença. Regra: alinhar palavra e corpo. Objetivo: aumentar congruência entre fala e ação e ajustar a aparência. Hábitos diários. Microcontrato de 3 compromissos. Check grooming matinal. Prática do tríptico. Falar em no máximo 3 frases. Metas semanais. Cumprir 85% dos microcontratos. Feedback de alguém sobre presença. Pode ser colega ou parceiro. Ritual de domingo. Foto de antes/depois, para perceber presença visual e avaliar energia. Semana 3. Propósito e defesa. Regra: declarar norte e defender terceiros. Objetivo: tornar público um propósito simples. Praticar intervenções morais. Hábitos diários. Escrever a frase de propósito e usar em conversas. Intervir ao menos uma vez quando testemunhar microinjustiça. Metas semanais. Compartilhar missão em uma conversa relevante. Registrar intervenções e impactos. Ritual de sexta. Enviar um agradecimento a alguém que te ajudou na semana. Semana 4. Fortalecimento e consistência. Regra: consolidar follow-through e autonomia. Objetivo: transformar pequenas vitórias em alicerces duradouros. Hábitos diários. Mini passos para projeto-chave. 10-20 minutos. Exercícios corporais. Revisão noturna. Metas semanais. Completar 21 dias consecutivos de pelo menos metade dos hábitos. Criar plano financeiro mínimo de autonomia. Listar passos. Ritual de encerramento. Cerimônia simbólica de renúncia. Escreva um hábito antigo que você quer enterrar no papel e queime, rasgue ou destrua simbolicamente. Não literal de violência. É gesto psicológico de fechamento. Sensação interna, clareza maior sobre propósito e menor ansiedade em interações sociais. Resistências previstas e como enfrentá-las. Medo de perder afeto. Lembre-se que limites atraem respeito. A longo prazo, quem permaneceu por conveniência se afasta naturalmente. Culpa por dizer não. Pratique o script e comunique com empatia. Tentação de voltar aos velhos padrões sobre pressão social. Repita seu microcontrato e peça a um parceiro de responsabilidade que te lembre dos compromissos. A prática simbólica. Funeral do velho eu, não literal. Ao fim do mês, faça um pequeno ritual simbólico. Escreva num papel o hábito que quer enterrar. Exemplo: responder mensagens imediatas. Leia em voz alta, diga por que quer mudar e destrua o papel de modo simbólico. Queimar numa vela pequena com segurança, rasgar ou enterrar no jardim.
Este é um marcador psicológico que ajuda o cérebro a criar nova identidade. Não é violência, é compromisso ritualístico. Métrica de longo prazo, 90 dias. 13 semanas permitem solidificar o novo status. Se ao final de 90 dias você mantiver 60 a 70% dos hábitos e tiver sinais sociais, convites, liderança, pedidos de opinião, o processo funcionou como alicerce. Caso contrário, retorne às semanas problemáticas e reajuste. Visualização. 2 futuros frente a frente. Cenário A. 10 anos sem mudança. Você acorda em manhã de quinta e percebe que a vida seguiu, sem você. Pessoas que poderiam ter sido seus aliados foram promovidas, projetos passaram sem seu carimbo, e sua presença continua leve como antes, facilmente substituível. Sensação de frustração e angústia. Pequenas decisões não tomadas acumularam perda de oportunidades. Este é o futuro da inércia, gradual, silencioso e contundente. Cenário B. 1 ano depois do desafio. Em 1 ano, após consolidar os micro-hábitos, você tem uma linha de coerência. Pessoas pedem sua opinião, líderes te convidam para decisões estratégicas, sua caixa de entrada reduz o ruído e seu tempo volta a ser seu. Não é porque você ficou frio ou insensível, é porque você aprendeu a colocar regras, a honrar promessas e a manter presença. Sua vida não é um palco de manipulação, é um alinhamento entre quem você é e o que o mundo recebe de você. Use essa visualização para motivar o compromisso. Feche os olhos e imagine uma cena concreta do futuro B. Uma reunião onde você fala 3 frases e todos ouvem. Anote detalhes. Quem está lá, o que você veste, que palavra resumiu sua fala. Detalhes tornam a imagem mais real e acionável. Memento mori, a urgência produtiva. O tempo é um recurso não renovável. Pense nisso como um aliado. A consciência da mortalidade não é apocalipse, é catalisador. Quando Marco Aurélio lembra que cada dia é uma pequena vida, ele nos chama à seriedade. Não desperdice sua presença com pequenas concessões cotidianas. O medo de perder nada é o que muitos usam para não arriscar nada. Use o medo de perder para construir algo. Os primeiros 7 passos a tomar nas próximas 24 horas. 1. Liste 3 vazamentos de atenção que você terá de controlar imediatamente. 2. Escolha um limite inegociável e comunique-o a alguém que será afetado. 3. Faça a postura do trono por 6 minutos agora, antes de qualquer reunião. 4. Escreva sua frase de propósito em uma linha e memorize-a. 5. Pratique o script de interrupção. Diga a frase em voz alta 3 vezes. 6. Envie um agradecimento sincero a alguém que te ajudou nesta semana. 7. Assine mentalmente seu primeiro microcontrato com 3 ações para amanhã. Compromisso público e encerramento. O respeito não é entrega gratuita. Ele é ganho por disciplina, coerência e coragem. Eu te disse verdades duras porque você precisa ouvir com clareza. Se as pessoas te atravessam, parte da responsabilidade é sua. Mas essa responsabilidade não é sentença eterna. É mapa. Mude os hábitos. Altere a narrativa. Cumpra a sua palavra. Se você está pronto para esse pacto com você mesmo, deixe nos comentários a frase: "Eu sou o meu próprio mestre". Escreva agora. Esse comentário é um selo. Não promete resultado instantâneo, mas registra sua decisão pública de começar. Inscreva-se também no canal para acompanhar o desafio e receber recursos para as próximas semanas. Não é sobre ser perfeito, é sobre começar. E começar é o primeiro ato de autoridade. Respire fundo. Você viu por onde precisa começar. Agora tem ferramentas, microplanos e um cronograma. A disciplina faz o resto. Vá fazer.